Imagine um homem cujo nome ficaria marcado na história como Leopoldo Galtieri, nascido em 15 de julho de 1926, no coração pulsante da Argentina, Buenos Aires. Não era apenas mais uma cidade, mas a capital de um país que na época já respirava cultura, progresso e uma mistura única de tradições. Foi ali no bairro de Caseiros que Fortunato Galtieri Castelli e sua esposa, Nélida Vitória Castelli, deram as boas-vindas ao segundo de seus 3 filhos. Uma família modesta de origem italiana, mas com um orgulho que transcendia fronteiras. Seus pais, especialmente Francisco Rosário Galtieri, carregavam consigo a herança de uma jornada corajosa. No final do século XIX, seus antepassados haviam deixado a Itália em busca de novas oportunidades, integrando-se à grande onda migratória que transformou a Argentina. Entre 1870 e 1920, milhares de italianos cruzaram o oceano, muitos deles escolhendo a América do Sul como seu novo lar. Diferente dos Estados Unidos, onde a ascendência italiana às vezes enfrentava resistências, na Argentina, eles foram recebidos de braços abertos. Tanto que o termo ítalo-argentino se tornou comum, refletindo uma identidade que unia 2 culturas em uma só. E os Galtieri não eram exceção, faziam parte dessa história de integração e superação. A infância de Leopoldo não foi marcada por luxos ou privilégios. Criado em um ambiente simples, ele cresceu como qualquer outro jovem de sua época, com sonhos, curiosidade e uma inteligência que, embora não brilhante de forma excepcional, mostrava potencial. O que poucos imaginavam é que aquele garoto, aos 17 anos, tomaria uma decisão que mudaria o curso de sua vida: ingressar na Academia Militar Argentina para estudar engenharia. Foi ali que 2 paixões se revelaram com força inegável. A primeira era pela engenharia, uma ciência que exigia precisão, lógica e visão estratégica, qualidades que mais tarde o ajudariam a se destacar como líder. A segunda, e talvez a mais intensa, era um amor incondicional pela pátria. Não era apenas patriotismo, era uma devoção que ardia em seu peito, alimentada pelo contexto histórico que o cercava. A Argentina do início do século XX era um caldeirão de contrastes. Um país que, após séculos de domínio espanhol, havia conquistado sua independência em 1816 e décadas depois, consolidado sua soberania em 1824. Mas a estabilidade não veio sem lutas. Guerras civis, instabilidade política e tensões sociais marcaram o século XIX, até que por volta de 1860, um novo capítulo começou a ser escrito. Foi uma era de crescimento econômico, inovação e progresso social. As planícies férteis das Pampas atraíram imigrantes, a economia floresceu, e em 1913, a Argentina já figurava entre as 10 nações mais ricas do mundo em renda per capita. O país era um imã para quem buscava oportunidades, assim como havia sido para os avós de Galtieri. No entanto, atrás dessa fachada próspera fermentavam tensões. A política argentina se dividia entre conservadores que defendiam o status quo, e radicais como Hipólito Yrigoyen, que ascendera ao poder em 1916 com um discurso de mudança e justiça social. Yrigoyen, aliás, era um símbolo da resistência ao imperialismo norte-americano, uma postura que ressoava em toda a América Latina. Mas a história, como sempre, reservava reviravoltas. Em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York abalou o mundo, e a Argentina não escapou ilesa. A Grande Depressão chegou com tudo, arrastando consigo sonhos e estabilidade. A insatisfação popular cresceu, e em setembro de 1930, um golpe militar liderado pelo general José Félix Uriburu derrubou Yrigoyen, marcando o início de uma era turbulenta. Foi nesse cenário de incertezas e transformações que Leopoldo Galtieri deu seus primeiros passos como militar. Um jovem determinado com uma missão clara: servir a nação que o viu nascer. Quem diria que aquele rapaz de origem humilde, filho de imigrantes, se tornaria uma figura central em um dos capítulos mais controversos da história argentina? Sua trajetória, no entanto, já começava a ser tecida pelos fios de um país em constante ebulição, entre glórias passadas e desafios futuros. Mas a história da Argentina não se escreve apenas com as vitórias de um homem, ela é tecida nas contradições de uma nação que oscila entre a esperança e a frustração. E foi nesse palco de tensões que Leopoldo Galtieri, agora um oficial experiente e estratégico, continuou sua ascensão silenciosa, porém implacável, dentro das fileiras militares. Enquanto o país se debatia entre golpes e promessas de redenção, Galtieri consolidava sua reputação como um engenheiro militar brilhante, um homem de ação que compreendia os mecanismos do poder não apenas nos campos de batalha, mas também nos corredores do comando. Sua carreira meticulosamente construída,
refletia a disciplina de quem sabia que em tempos de instabilidade, a lealdade às instituições, e não necessariamente aos homens, era a moeda mais valiosa. E então veio 1973, um ano que abalou os alicerces da Argentina. Juan Domingo Perón, o eterno caudilho, voltou do exílio como messias político, recebido por uma multidão que enxergava nele a última esperança de um país fragmentado. As ruas de Buenos Aires tremiam sob o peso de 2 milhões de vozes que clamavam por mudança. Em setembro, as urnas confirmaram o que as massas já gritavam: Perón retornaria ao poder com uma vitória esmagadora, arrastando consigo não apenas a nostalgia de um passado glorioso, mas também as sementes de um futuro ainda mais turbulento. Galtieri, porém, não era um homem de idolatrias. Embora reconhecesse o magnetismo de Perón, afinal, quem em sã consciência poderia ignorar a força de um líder que moldara uma era? Sua lealdade pertencia a outra causa, a das Forças Armadas como pilar inquebrantável da nação. Enquanto o peronismo inundava as instituições com seu discurso inflamado, ele seguia seu caminho, distanciado das paixões partidárias, mas atento às oportunidades que a maré política poderia lhe oferecer. E as oportunidades não demoraram. Em 1972, antes mesmo do retorno triunfal de Perón, Galtieri já havia sido promovido a coronel, um reconhecimento não apenas de sua competência técnica, mas de sua capacidade de navegar nas águas turbulentas da hierarquia militar. 2 anos depois, em 1974, com Perón já de volta ao poder, e a Argentina mergulhada em uma crise que se aprofundava a cada dia, ele assumiria um posto ainda mais estratégico: o comando do Regimento de Engenheiros 1, uma unidade de elite que seria crucial nos anos que viriam. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. Perón, o homem que prometera salvar a Argentina, faleceu em 1974, deixando para trás um vazio de poder e uma herdeira política frágil, sua terceira esposa, Isabel Perón. O país, já combalido pela inflação galopante, pela violência política e pelas divisões internas, entrou em uma espiral de caos. E foi nesse vácuo que as Forças Armadas mais uma vez viram sua chance de intervir. Galtieri, agora um general, não era mais um simples espectador. Ele fazia parte do seleto grupo de oficiais que observava com preocupação crescente a deterioração da ordem, enquanto os montoneiros e a extrema-esquerda radicalizavam suas ações, e a direita clamava por uma solução final, ele se posicionava como um homem de ação, pronto para tomar as rédeas quando a história assim o exigisse. Os anos que se seguiram seriam marcados por sangue, segredos e decisões que mudariam o curso da Argentina para sempre. E Leopoldo Galtieri, com sua disciplina de aço e sua ambição calculada, estava prestes a se tornar não apenas uma peça-chave desse tabuleiro, mas um de seus principais jogadores. O palco estava armado. A peça prestes a começar. A ascensão de Galtieri não era mera coincidência. Era o resultado de uma trajetória meticulosamente calculada, onde cada promoção o aproximava do centro do poder. Em 1973, quando Perón retornou ao país como um ícone ressuscitado, Galtieri já se firmava como uma figura de confiança dentro das fileiras militares. Sua nomeação como chefe do Estado-Maior de Logística e Finanças não foi um prêmio, mas um reconhecimento. O exército argentino precisava de homens que soubessem navegar tanto nas planilhas quanto nos campos de batalha. E ele, com sua disciplina prussiana e olho clínico para oportunidades, entregava resultados. Mas o destino tem ironias cruéis. Enquanto Galtieri subia na hierarquia comandando a 7ª Brigada de Infantaria, assumindo como subcomandante do 2º Corpo do Exército, até chegar ao coração das operações no Estado-Maior-General, Perón, o próprio arquiteto do peronismo, definhava. O velho líder, de volta ao poder em 1973 após décadas de exílio, trazia consigo não apenas a aura do passado, mas também as cicatrizes de um corpo fragilizado e uma mente que começava a falhar. Quando escolheu Isabel como vice-presidente não era romance, era estratégia. Uma jogada para garantir que o legado não morresse com ele. Mas legados, quando mal geridos, virarem ruínas. E a ruína veio rápido. Com a morte de Perón em julho de 1974, Isabel herdou um país à beira do colapso. A inflação, que já corria solta, disparou para patamares grotescos, 300% ao ano em 1975, enquanto as ruas ferviam com greves, guerrilhas e um descontentamento que o governo não conseguia conter. Celestino Rodrigo, o ministro da Economia, tentou remendar o estrago com reformas, mas suas medidas só aceleraram o desastre. Para os militares, que há décadas se viam como os verdadeiros guardiões da nação, aquele era o sinal que esperavam.
A incompetência civil abria espaço para a ordem. E foi assim que, na madrugada de 24 de março de 1976, os tanques saíram às ruas. Não foi um golpe qualquer, foi uma cirurgia. Videla, Massera e Agusti, os cirurgiões-chefe, tinham planejado cada movimento desde outubro do ano anterior. Isabel Perón, agora uma prisioneira em sua própria casa, foi apenas a primeira vítima de um regime que prometia reorganizar a nação. Galtieri não estava à frente do golpe, ainda não. Batista estava lá, no quarto de operações, onde as decisões eram tomadas. Porque homens como ele não esperam pelo poder. Eles se posicionam para recebê-lo quando ele cair. O que veio depois não foi uma reorganização. Foi uma purga. Sob a fachada de um processo de reorganização nacional, a junta instaurou um reinado de terror que faria inveja aos piores regimes do século. Dissidentes desapareciam. Corpos eram jogados no Rio da Prata. Torturas se tornavam rotina em centros clandestinos como a ESMA. E tudo isso com a cumplicidade silenciosa, ou até ativa, de aliados internacionais como os Estados Unidos, que através da Operação Condor, exportavam sua Guerra Fria para as ruas de Buenos Aires. Galtieri, agora um dos pilares do regime, não era um mero espectador, era um executor. Enquanto Videla e Massera orquestravam o extermínio dos subversivos, ele garantia que as engrenagens logísticas e operacionais do exército funcionassem sem falhas. Porque uma máquina de morte precisa de óleo, e ele era o homem que mantinha os mecanismos bem lubrificados. E enquanto os corpos se acumulavam, a economia, suposta justificativa para o golpe, afundava ainda mais. José Alfredo Martínez de Oz, o gênio das reformas neoliberais, abriu as portas do país para o capital estrangeiro, desmontou indústrias nacionais e deixou a inflação ainda mais descontrolada. O milagre prometido virou pesadelo. Mas para a junta, isso não importava. O importante era o controle. E o controle eles tinham, à custa de sangue, medo e uma geração perdida. A Argentina, porém, não se curva tão facilmente. E em meio ao caos, uma pergunta começava a ecoar nos quartéis. Quem seria o próximo a segurar as rédeas? Galtieri, sempre atento, já tinha sua resposta. Mas a história não se escreve com otimismo barato nem com empréstimos que chegam como esmolas envenenadas. O FMI e o Chase Manhattan, com seu $1 bilhão, não eram salvadores, eram algozes disfarçados de credores. A Argentina, afundada em dívidas, viu aquele dinheiro evaporar como água no deserto, engolido pela corrupção, pela fuga de capitais e por um modelo econômico que só sabia sugar. Os sinais positivos de 1976 a 1978, uma miragem. Em 1978 a inflação já rugia a 175%, os cofres do Estado sangravam perdas recorde, e o tal processo de reorganização nacional revelava sua verdadeira face, um monstro que devorava o país enquanto sorria para as câmeras. E Galtieri? Galtieri subia, sempre subia. Cada promoção, cada condecoração, era mais um degrau na escada ensanguentada do poder. Major-general em 1977, tenente-general em 1980, comandante em chefe das Forças Armadas sob o governo de Videla. 35 anos de farda, e ali estava ele, o homem que nunca titubeou, que abraçou a ditadura como outros abraçam uma causa sagrada. Até que em 1981, com Videla desgastado pelos desaparecidos, pelas denúncias, pela economia em frangalhos, chegou sua hora. Viola, o sucessor, durou menos que um suspiro. Em dezembro, um golpe dentro do golpe. Problemas de saúde disseram. Mentira. Galtieri não pedia, tomava. Assumiu a presidência em 22 de dezembro de 1981, sem largar o comando do exército. Um homem, dois poderes. Uma ditadura dentro da ditadura. E como todo tirano em apuros precisava de um inimigo. Chile servia perfeitamente. A disputa pela Terra do Fogo e pelas ilhas do Canal Beagle não era nova, mas Galtieri transformou-a em pólvora. Em 1977, um arbitramento internacional havia dado razão ao Chile. A junta argentina, humilhada, reagiu como sempre, com ameaças. Em dezembro de 1978, a Operação Soberania estava pronta para invadir as ilhas, mas no último minuto, graças à mediação do Vaticano, recuou. Mas a semente da guerra já estava plantada. Galtieri, agora no poder, sabia que nada une um país mais do que um conflito externo. E se a economia desabava, se as ruas murmuravam contra a repressão, se até os militares começavam a duvidar, nada melhor que uma vitória rápida, gloriosa, para calar as vozes. Os Estados Unidos, aliás, não seriam problema.
Reagan, o cruzado anticomunista, via na Argentina um bastião contra a ameaça vermelha na América do Sul. Galtieri, com seu sorriso de lobo e seu discurso de ordem, era o aliado perfeito. Em 1981, até viajou a Washington, onde foi recebido com tapetes vermelhos e promessas de apoio. O que poderia dar errado? Tudo. Porque Galtieri não queria apenas distrair o povo. Queria entrar para a história. E para isso precisava de mais que um conflito no Beagle. Precisava das Malvinas. O cenário estava montado para o desastre. Galtieri, com seu instinto de predador político, não se contentaria com migalhas. Precisava de um golpe de teatro, algo que inflamasse o orgulho nacional e silenciasse os protestos nas ruas. E as Malvinas, aquelas ilhas perdidas no vento gélido do Atlântico Sul, eram a isca perfeita. Mas não foi ideia dele. Quem soprou o fogo da guerra no ouvido do general foi o almirante Jorge Anaya, um homem convencido de que a Grã-Bretanha, enfraquecida por cortes orçamentários e distanciada por 12.000 quilômetros, não teria estômago para reagir. Eles não vão lutar por um punhado de ovelhas e pescadores, murmurava nos bastidores do poder. E Galtieri, sedento por glória, engoliu a isca sem mastigar. O plano era simples na sua audácia: invadir, ocupar e apresentar ao mundo um fait accompli. As ilhas, argumentava Anaya, eram argentinas por direito histórico, herança da coroa espanhola, passada à Argentina após a independência. Os britânicos, por sua vez, as haviam roubado em 1833, num ato de pirataria imperial disfarçada de legalidade. E agora, com a Grã-Bretanha mergulhada em crises econômicas e o governo Thatcher ainda tateando no escuro, era a hora de reverter a afronta. Para testar as águas, o regime argentino já vinha provocando. Em 1981, um grupo de chatarreiros, supostos comerciantes de sucata, desembarcou em Geórgia do Sul, uma das ilhas em disputa, e hasteou a bandeira argentina. Os Royal Marines britânicos, em número irrisório, não tiveram escolha a não ser observar, humilhados, enquanto Buenos Aires comemorava o triunfo diplomático. Foi um ensaio. Um aviso. E Londres, distraída com greves de mineiros e desemprego recorde, mal pisou o freio. Anaya sorriu. Galtieri mais ainda. Se a Grã-Bretanha não reagir a uma invasão simbólica, o que faria diante de uma ocupação militar em grande estilo? O almirante tinha até um cronograma. Março de 1982, antes que o inverno austral tornasse o desembarque impossível. Se não agirmos agora, perderemos a janela, insistia. E o general, cada vez mais cercado por greves, inflação galopante e um povo à beira da revolta, não precisava de mais incentivo. O que nenhum dos dois contava era com o instinto de sobrevivência de uma líder que, do outro lado do Atlântico, também precisava desesperadamente de uma vitória. Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, estava com os dias contados. Seu governo sangrava popularidade, asfixiado por recessão e protestos. Uma guerra? Uma chance de unificar a nação sob a bandeira do orgulho imperial? Isso sim era um presente dos deuses. Mas em Buenos Aires ninguém via a armadilha. Galtieri, cego pela arrogância, acreditava piamente que os britânicos negociariam. Afinal, o que eram as Malvinas senão um fardo distante, habitado por 1.800 almas e um rebanho de ovelhas? Eles vão choramingar, mas no fim vão ceder, garantia aos seus generais, enquanto os navios argentinos zarpavam em direção ao destino. O resto, como se sabe, não foi história. Foi tragédia. Uma tragédia anunciada, escrita a sangue e neblina no Atlântico Sul, onde dois governos desesperados jogaram vidas humanas como peões num tabuleiro geopolítico. E quando os primeiros tiros ecoaram em Porto Stanley, o mundo finalmente entendeu: Galtieri não era um estrategista. Era um jogador de pôquer que apostou tudo num blefe, sem perceber que do outro lado da mesa estava uma mulher disposta a queimar a casa para vencer. Mas a bandeira argentina hasteada em Grytviken não era um símbolo de esperança. Era um pavilhão de guerra, tremulando sobre um barril de pólvora. Enquanto Buenos Aires comemorava a recuperação das Malvinas com desfiles e discursos inflamados, Londres observava em silêncio gelado. E quando o Conselho de Segurança da ONU condenou a invasão com a Resolução 502, exigindo a retirada imediata das tropas, Galtieri riu. Afinal, quem ousaria desafiar um país que já havia provado estar disposto a tudo? Quem, senão uma mulher que naquele exato momento, apertava entre os dedos o destino de um império? Margaret Thatcher não era apenas uma primeira-ministra. Era uma força da natureza forjada nas cinzas da Segunda Guerra, temperada pelos ventos gélidos da Guerra Fria e pela crise econômica que engolira a Grã-Bretanha nos anos 70.
Enquanto Galtieri subia pelos degraus do poder atropelando corpos e constituições, ela havia escalado a política britânica com a precisão de um cirurgião, e a fúria de quem sabe que não há espaço para fraqueza. Quando as notícias de Porto Stanley chegaram a Downing Street, não houve hesitação. Não houve cálculos eleitorais. Houve apenas uma frase, dita com a frialdade de quem já decidiu que não há volta: "They shall not stay". E assim, enquanto a junta argentina se embriagava com o apoio popular, as praças lotadas, os jornais estampando manchetes triunfais, os discursos ufanistas ecoando pelos alto-falantes, Thatcher já movia suas peças. O HMS Endurance, aquele pequeno navio de patrulha polar, não era mais um símbolo de presença simbólica. Era o primeiro domínio de uma operação que se transformaria na maior mobilização naval britânica desde Suez. Em 48 horas a Task Force estava sendo montada. Porta-aviões, submarinos nucleares, destroyeres, fragatas, milhares de homens. E no centro de tudo, uma ordem simples e aterradora: retomem o que é nosso. Galtieri, é claro, não entendeu. Como entenderia? Ele via um tabuleiro onde só existiam peões. Thatcher enxergava 3 dimensões de guerra. Enquanto os generais argentinos discutiam se deveriam avançar sobre as ilhas Geórgia do Sul ou consolidar a posição nas Malvinas, os britânicos já tinham submarinos cortando as rotas de suprimento no Atlântico. Enquanto Buenos Aires celebrava a vitória com champanhe, Londres enviava o HMS Conqueror, um predador silencioso de 5.000 toneladas, para caçar o orgulho da frota argentina, o Ara-General Belgrano. E aqui, meu caro observador da história, está o momento em que o blefe de Galtieri se transformou em pesadelo. Porque guerra não é um jogo de azar. É matemática. É logística. É a arte de fazer seu inimigo acreditar que você está onde não está, enquanto suas lâminas já estão em sua garganta. Quando o general Belgrano afundou, levando 323 almas argentinas para o fundo do mar, não foi um acidente. Foi um recado. Um recado escrito em torpedos, assinado com sangue e endereçado diretamente à arrogância de um regime que achava que poderia desafiar o Império Britânico e sair impune. A Argentina acordou de repente para a realidade. Não estavam lutando contra uma guarnição de 80 soldados em Porto Stanley. Estavam lutando contra uma nação que, quando provocada, ainda sabia como travestir sua decadência em aço e fogo. E enquanto os jornais portenhos tentavam esconder a dimensão do desastre, enquanto a junta ordenava que as rádios tocassem apenas marchas militares, Thatcher já preparava o próximo golpe. Porque ela sabia algo que Galtieri jamais entenderia: guerras não são ganhas com bandeiras hasteadas. São ganhas com corpos que não recuam, com navios que não afundam e com uma determinação que não conhece meios termos. E quando os Harriers britânicos começaram a riscar o céu das Malvinas, quando os Sea Harriers abateram os Mirages argentinos como moscas, quando os Paras e os Marines desceram nas praias de San Carlos sob fogo certeiro, o mundo finalmente viu a verdade nua e crua: Galtieri não estava jogando xadrez. Estava jogando pôquer com uma mulher que não blufava. E que, diferentemente dele, não tinha medo de queimar o mundo para ganhar uma partida. Mas enquanto os diplomatas se debatiam em salões aquecidos, enquanto Ike voava entre continentes com propostas que ninguém queria realmente ouvir, o relógio não parava. E o inverno antártico, esse inimigo silencioso, avançava sem piedade sobre as ilhas. Cada dia que passava era um presente para Galtieri, um dia a mais para fortificar posições, um dia a mais para minar as praias, um dia a mais para transformar Port Stanley em uma armadilha de concreto e aço. Enquanto isso, a Task Force britânica, essa besta de metal e vontade, rastejava pelo Atlântico Sul como um predador paciente, engolindo milhas, ajustando táticas, preparando o golpe. E então veio o momento em que a diplomacia revelou sua face mais cruel: a ilusão. Haig, com seu otimismo americano e seu plano de interesses compartilhados, bateu à porta de Buenos Aires com uma proposta que, na teoria, deveria acalmar os ânimos. Uma administração transitória, uma saída honrosa, palavras bonitas em papel timbrado. Galtieri ouviu, sorriu, e enquanto os generais argentinos trocavam olhares cínicos, a junta já havia decidido: não haveria recuo. As Malvinas eram argentinas. Ponto final. Quando Haig pousou em Londres, Thatcher não precisou de mais do que um segundo para descartar o acordo. Não negociamos com invasores, disse ela, e o mundo entendeu. Não haveria meio termo. Não haveria concessões. A guerra não seria evitada, seria vencida. Enquanto isso, no gelo e no vento cortante de South Georgia, os homens do SAS e dos Royal Marines escreviam a primeira página sangrenta desse conflito. A ilha que os argentinos haviam ocupado com desdém,
como se fosse um peão insignificante no tabuleiro, tornou-se o palco de uma lição brutal. Em 25 de abril, enquanto a neblina engolia os picos das montanhas, os britânicos desceram como sombras. Não houve aviso. Não houve cerimônia. A base argentina em Grytviken caiu em horas, e quando o sol rasgou as nuvens, a bandeira da União tremulava novamente sobre o território. Os prisioneiros argentinos atordoados olhavam para os rostos dos vencedores e viam algo que não esperavam. Não eram soldados exaustos, mas homens que haviam marchado através do inferno congelado sem hesitar. Era um recado, um aviso do que veria. E então o impensável. O general Belgrano, orgulho da frota argentina, um colosso de aço com mais de 1000 homens a bordo, foi localizado. O almirante Woodward, com seus olhos fixos nos radares, sabia que aquele navio não era apenas um alvo, era um símbolo. Se permanecesse no jogo, seria uma ameaça constante, um canhão apontado para as costas dos navios britânicos. E assim, no dia 2 de maio, o HMS Conqueror, um submarino nuclear que se movia nas profundezas como um fantasma, pressionou o botão que mudaria tudo. 2 torpedos Mark 8, cada um carregando o peso de uma decisão irrevogável, cortaram a água gelada. O Belgrano afundou em menos de 1 hora, levando consigo 323 vidas e, com elas, a última esperança de Galtieri de que a guerra pudesse ser ganha sem derramamento de sangue sério. A Argentina acordou em choque. Não era mais um jogo de blefes e discursos inflamados. Era guerra de verdade. E enquanto os caças argentinos tentavam, desesperados, atingir a Task Force britânica com bombas que muitas vezes nem explodiam, enquanto os pilotos britânicos executavam manobras impossíveis para escapar dos mísseis Exocet, uma verdade se impôs: Thatcher não estava brincando. Ela havia enviado seus homens para morrer ou vencer, e o mundo assistia, entre o horror e a admiração, a uma líder que não recuaria. E então, na noite de 11 para 12 de junho, depois de semanas de combate corpo a corpo nas colinas de Port Stanley, depois de noites em que o fogo da artilharia iluminava o céu como um falso amanhecer, os argentinos hastearam a bandeira branca. Galtieri, o homem que havia apostado tudo em um bluff, agora olhava para o mapa e via apenas derrota. As Malvinas eram britânicas novamente. E Margaret Thatcher, a mulher que o mundo havia subestimado, saía daquela guerra não como uma primeira-ministra, mas como uma lenda. Porque no fim das contas a história não é escrita por aqueles que hesitam. É escrita por aqueles que, quando o mundo diz impossível, respondem com um sorriso frio e um punho cerrado. E Thatcher? Ela não só escreveu sua página, ela a gravou a sangue e aço. Enquanto o mundo assistia com a respiração suspensa, Thatcher não perdia tempo em conversas diplomáticas vazias. Ela sabia que naquele tabuleiro de guerra, cada palavra trocada com Reagan era uma peça movida com precisão cirúrgica. Estamos todos preocupados com a situação em ambas as capitais, diziam os comunicados oficiais, mas por trás da cortesia, havia um aviso gelado. A paciência britânica tinha limites. E quando Haig voltou de mãos vazias de Buenos Aires, em meados de abril, ficou claro que Galtieri havia jogado seu último dado. A bola estava no campo argentino. Ou eles recuavam, orando o direito internacional, ou a Grã-Bretanha transformaria o Atlântico Sul em um cemitério de aço. Reagan, após hesitações estratégicas, finalmente endossou a resposta britânica em 30 de abril. E foi então que o jogo virou. Thatcher não apenas anunciou restrições ao tráfego naval e aéreo, ela estrangulou o arquipélago. A apenas 200 milhas náuticas das Malvinas, a armadilha estava armada. Quando as forças britânicas se reuniram ao largo das ilhas, o mundo conteve o fôlego. O 1º de maio de 1982 não seria apenas mais uma data no calendário, seria o dia em que a Argentina descobriu, tarde demais, que havia acordado um gigante. Os britânicos não perderam tempo. Bombardearam a pista de pouso de Port Stanley, cortando as asas da Força Aérea Argentina, e desembarcaram tropas em West Falkland e East Falkland antes que Galtieri pudesse piscar. Mas foi no dia 2 de maio que o mar engoliu a primeira grande vítima, o general Belgrano, afundado pelo HMS Conqueror com 323 almas a bordo. Um golpe tão brutal que até os céus pareciam tremer. A mensagem era clara: a Grã-Bretanha não brincava em serviço. Galtieri, em pânico, tentou reagir. Ordenou que seus navios voltassem a porto em 3 de maio, mas o dano já estava feito. A frota argentina, exposta em águas abertas, era presa fácil para o poderio naval britânico. Enquanto isso, os caças argentinos, lançados do continente, tentavam desesperadamente virar o jogo. E em 4 de maio conseguiram um acerto doloroso. Um míssil Exocet rasgou o HMS Sheffield, enviando-o ao fundo uma semana depois.
20 marinheiros morreram, mas a moral britânica, inquebrável. As Nações Unidas e o Peru tentaram mediar, mas era tarde. Thatcher não negociava com quem havia violado a soberania britânica. Enquanto os diplomatas tagarelavam, os soldados britânicos avançavam. Em 15 de maio, um ataque relâmpago em Pebble Island reduziu a cinzas um depósito de munição e 11 aeronaves argentinas. E em 21 de maio, 4.000 fuzileiros navais desembarcaram em São Carlos, quase sem resistência. A Argentina respondeu com tudo, ondas de ataques aéreos afundaram o HMS Ardenden, o HMS Coventry, o Atlantic Conveyor, mas cada baixa britânica era paga com juros argentinos. O regime de Galtieri já cambaleava. Em 25 de maio, o chefe da Força Aérea Argentina, Lamidoso, enviou um emissário a Nova York suplicando por paz. Mas as palavras não paravam as balas. Em 26 de maio, os britânicos lançaram seu assalto terrestre final. Goose Green caiu. Port Stanley estava ao alcance. Quando junho chegou, 8.000 soldados britânicos dominavam as ilhas. Galtieri, em um último suspiro de desespero, lançou um ataque aéreo maciço em 8 de junho, mas os danos ao Sir Galahad e ao HMS Plymouth não mudaram o destino. Em 11 de junho, a artilharia britânica começou a demolir as defesas argentinas ao redor de Port Stanley. 3 dias depois, o general Mário Menendez, cercado e sem opções, hasteou a bandeira branca. Em 14 de junho de 1982, após 74 dias de fogo e sangue, as Malvinas voltaram a ser britânicas. A Argentina perdeu 649 homens. A Grã-Bretanha, 255. Galtieri afundou sua própria ditadura. Thatcher? Ela saiu da guerra não como uma líder, mas como a líder. Aquela que provou ao mundo que quando o império decide lutar, até o oceano obedece. A guerra pode ter terminado com a bandeira britânica hasteada sobre Port Stanley, mas seus ecos ressoariam por décadas em Londres, em Buenos Aires e nas próprias ilhas que foram palco da batalha. Para a Argentina, a derrota não foi apenas militar, mas um golpe brutal na alma de uma nação já ferida. A junta que há anos governava com punho de ferro e sangue nas mãos, desmoronou sob o peso de sua própria arrogância. Galtieri, o homem que sonhara em ser o herói da pátria, virou sinônimo de fracasso. Seu regime, que já cambaleava sob o peso de uma economia em frangalhos e de milhares de desaparecidos, ruía agora sob o escárnio internacional. Em menos de um ano, a ditadura que durará 7 anos sangrentos seria varrida para a lata de lixo da história. Mas a justiça, quando finalmente chegou, veio com um gosto amargo. Em 1985, o Tribunal Federal Argentino sentou no banco dos réus os arquitetos do terror, Videla, Viola, Galtieri, Anaya, Lamidoso, nomes que, para muitos, eram sinônimos de pesadelos. O julgamento foi histórico, um marco na luta contra a impunidade. Videla, o carrasco-chefe, recebeu a pena máxima, prisão perpétua. Viola, seu sucessor, pegou 17 anos. Mas Galtieri? Galtieri escapou das acusações mais graves. O homem que mandara jovens à morte nas Malvinas, que apoiara sequestros e torturas, foi absolvido dos crimes da Guerra Suja. A ironia era cruel. O general que perderá uma guerra por terra e mar agora ganhava uma batalha nos tribunais. Não por inocência, mas pela frieza de um sistema que ainda hesitava em enfrentar seu passado. E então veio a segunda condenação, esta pelo desastre das Malvinas. 12 anos de prisão. 12 anos para o homem que jogará um país inteiro no abismo. Mas nem isso duraria. Em 1989, Carlos Menem assumiu a presidência com um sorriso e uma promessa: virar a página. E virar a página para ele significava perdoar. Com um traço de caneta, Menem reduziu as penas dos algozes da junta. Galtieri, o derrotado, o humilhado, saiu da prisão antes de cumprir metade da sentença. A Argentina, ansiosa por esquecer, preferiu enterrar o passado a enfrentá-lo. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, Margaret Thatcher colhia os frutos de sua vitória. A Dama de Ferro não apenas sobreviveu às Malvinas, ela se tornou lendária. Em 1982, a Time a coroou Mulher do Ano. Em 1983, arrasou nas eleições com uma campanha que transformou a guerra em trunfo político. A economia britânica, antes combalida, ganhava fôlego. Os sindicatos, outrora poderosos, eram domados. O thatcherismo não era mais uma ideologia, era um fato consumado. Mas o preço foi alto. As políticas de austeridade esmagaram indústrias tradicionais, deixaram cicatrizes em cidades operárias e criaram uma Grã-Bretanha dividida entre os que prosperavam e os que eram deixados para trás.
Thatcher pode ter salvo as Malvinas, mas seu legado econômico ainda hoje divide o país entre adoradores e detratores. E as ilhas? As ilhas, essas sim, nunca mais seriam as mesmas. Londres não apenas as recuperou, transformou-as em fortaleza. Bases militares foram reforçadas, investimentos inundaram Port Stanley, e a bandeira britânica foi cravada no solo com a determinação de quem não pretende soltar nunca mais. Para os Kelpers, os habitantes das Falklands, a guerra foi um divisor de águas, de colônia esquecida a símbolo de resistência. Para a Argentina, uma ferida aberta. Mesmo depois da redemocratização, mesmo depois dos julgamentos, as Malvinas seguiram sendo um grito de guerra, uma causa nacional, um Las Malvinas sem Argentinas, entoado em estádios e discursos. Quanto a Galtieri, seu crepúsculo foi tão patético quanto seu auge fora arrogante. Nos anos 1990, viveu como um fantasma nos arredores de Buenos Aires, evitando holofotes, dando raras entrevistas, como se o próprio ar o envergonhasse. Mas a história não o deixaria esquecer. Em 2002, quando o governo de Eduardo Duhalde revisitou os perdões de Menem, muitos arguiam: como justificar a clemência a um homem cujas mãos ainda pingavam sangue? Galtieri morreu em 2003, sem jamais pedir perdão. Seu legado? Um país ainda lutando para sarar, uma guerra que nunca acabou de verdade e a sombra de um conflito que, para muitos, foi menos sobre territórios e mais sobre orgulho, aquele que, quando ferido, pode levar nações à loucura. Eis o que a história não perdoa: um homem medíocre alçado ao poder pelas engrenagens de um sistema doente, cujo legado é uma mancha que nem a morte apaga. Galtieri não chegou a enfrentar o tribunal que o aguardava em 2003, não por falta de provas, mas por uma ironia cruel do destino. Um câncer de próstata, essa doença que corrói silenciosamente, lhe roubou a chance de olhar nos olhos das famílias dos desaparecidos, aqueles cujos nomes ele ajudou a apagar dos registros oficiais. Morreu em 12 de janeiro, poupado do veredicto que já estava escrito nas paredes, cúmplice de um dos capítulos mais sombrios da Argentina. Seu corpo foi depositado no cemitério da Chacarita, entre túmulos que guardam heróis e vilões, como se a terra pudesse ser neutra diante de tamanha impunidade. Mas a Argentina não é neutra. Desde os anos 1930, o país oscila entre a esperança e o colapso, um pêndulo que balança ao ritmo de golpes, crises e promessas traídas. Não é coincidência que homens como Galtieri tenham surgido desse solo fértil em instabilidade. A democracia restaurada em 1983 foi um sopro de ar após anos de asfixia, mas a ilusão durou pouco. Os anos 90 trouxeram um crescimento que pareceu milagroso, até revelar-se um castelo de cartas, construído sobre dívidas e especulação. Quando o FMI estendeu a mão em 2000, não era caridade, era o preço por décadas de má gestão. E em 2001, o país desabou. Bancos fechados, poupanças confiscadas, uma classe média jogada na pobreza da noite para o dia. A Argentina mais uma vez pagava o preço de seus fantasmas. E os fantasmas, eles nunca desaparecem. Em 1994, a Constituição foi alterada para declarar as Malvinas parte inalienável do território argentino. Um gesto simbólico, um grito de orgulho ferido. Mas a realidade? As ilhas seguem britânicas autônomas, indiferentes aos decretos de Buenos Aires. Até hoje, o tema é uma ferida aberta, um lembrete de que a derrota de 1982 não foi apenas militar, foi moral. Galtieri, o engenheiro sem brilho, o burocrata da violência, ascendeu porque a Argentina já estava doente. Sua carreira foi uma escalada silenciosa, um homem sem carisma, sem visões grandiosas, mas com a fria eficiência de quem sabe como o poder se constrói nas sombras. Até que em 1976, a oportunidade bateu à sua porta. A junta que derrubou Isabel Perón não era apenas mais um golpe, era um projeto de extermínio disfarçado de reorganização nacional. Videla, Macera, Agustí, nomes que ecoam como sentenças. E Galtieri? Ele foi o executor leal, o homem que garantiu que as ordens fossem cumpridas sem questionamentos. Até que em dezembro de 1981, chegou sua hora. Um golpe dentro do golpe, uma jogada de bastidores que o levou à presidência. Os militares, cansados de Videla, precisavam de um rosto novo, mesmo que fosse o de um homem sem grandeza. Galtieri não decepcionou. Em poucos meses provou que a mediocridade pode ser tão destrutiva quanto a genialidade. A economia desmoronava, a população murmurava, e ele, desesperado por legitimação, apostou tudo em um blefe, as Malvinas. Um cálculo errado, uma guerra perdida antes mesmo de começar. Thatcher, que ele subestimou, respondeu com fogo e aço. Em 10 semanas, o sonho de glória virou pesadelo.
E quando os soldados voltaram, os que voltaram, Galtieri já era um homem morto politicamente. A junta caiu. A democracia voltou. Mas as cicatrizes? Essas ficaram. Os anos que se seguiram foram de contas a acertar. Os julgamentos pela Guerra Suja expuseram o que todos já sabiam, que Galtieri não era um mero peão, mas um dos arquitetos do terror. Milhares de desaparecidos, torturas, bebês roubados, um rolo compressor de horror que ele ajudou a pôr em movimento. Quando morreu, em 2003, a imprensa britânica o chamou de tirano fracassado. Um eufemismo. A verdade é mais cruel. Ele foi um covarde que mandou jovens morrer por uma causa que nem ele mesmo entendia. Hoje, quando se pergunta se Galtieri foi o pior dos ditadores argentinos, a resposta não importa. O que importa é que ele foi mais um elo de uma corrente que arrastou um país inteiro para o abismo. E a Argentina? Ainda aqui está lutando para se reerguer, enquanto as Malvinas seguem distantes e as dívidas, as financeiras, as morais se acumulam. 90 anos de crises desde 1929 não são um acidente. São o resultado de escolhas. De homens como Galtieri que preferiram o poder à justiça, a glória vazia a verdade. A história não o absolve. E o futuro? Esse depende de quem se recusa a esquecer.